Livro de Atos, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8, começa com a seguinte narrativa. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o início do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu, e antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras. Durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou como a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. O autor do livro de Atos, ele começa a sua carta lembrando de uma outra carta que ele tinha escrito anteriormente, que é o Evangelho de Lucas, onde ele falou sobre as obras, os ensinamentos de Jesus. E é importante nós lembrarmos que nas citações de Lucas, ele mostra muitas vezes que o ministério terreno de Jesus atraía multidões. Pessoas que vinham de muitos lugares para ouvir as mensagens que Jesus pregava e para serem curadas através de suas palavras. Entre as multidões que seguiam a Jesus, haviam pessoas de todas as classes, nacionalidades, tipos diferentes de pessoas. Por exemplo, haviam pobres e também ricos. Haviam pessoas desamparadas, pessoas injustiçadas, pessoas que tinham sonhos, pessoas doentes, pessoas oprimidas. Também haviam pessoas possuídas por espíritos malignos, pessoas emocionalmente e espiritualmente doentes. E essas pessoas, elas vinham até Jesus porque viam nele a esperança para duas coisas. Primeiro, a mudança de um sistema de governo romano, naquela época, para um governo totalmente livre, liderado por judeus. E essas pessoas também, elas viam em Jesus a esperança de uma vida melhor, de uma mudança radical para melhor de suas vidas. Então essa ideia de revolução política, de rompimento com o sistema de governo romano naquela época, era, de fato, o grande anseio daquele povo. E embora Jesus, a todo tempo, a todo momento, Jesus estava ensinando a multidão e deixando bem claro que o seu reino não era um reino humano, um reino natural, mas que o seu reino era celestial e espiritual. Mas as pessoas, elas ansiavam e imaginavam um reino humano, um governo humano governado por Jesus. Então, quando Jesus estava prestes a ser levado para o céu, depois de ter ressuscitado e aparecido para os seus discípulos por algumas vezes, como descreve Lucas,
nesta passagem que nós lemos, Jesus disse para os discípulos que não muito depois daqueles dias, eles receberiam o Espírito Santo. E apesar dos discípulos terem andado com Jesus durante alguns anos, por um bom tempo, mesmo assim a mentalidade deles ainda está voltada para um governo humano. Então Jesus está falando de algo espiritual, de algo celestial, e ele está dizendo o Espírito Santo vai vir não muito depois desses dias. Mas a pergunta dos discípulos ainda está totalmente focada naquilo que é terreno, pelo que eles dizem para Jesus assim: Senhor, então vai ser agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E a resposta que Jesus dá aos seus discípulos é que eles, na verdade, receberiam um poder sobre-humano, um poder descomunal, que os tornaria protagonistas na construção de um reino, a partir de Jerusalém e se estendendo, por toda aquela região até os confins da terra. O reino que os discípulos iriam construir não seria um reino humano, mas espiritual. E a fonte desse reino também não seria humana, mas divina. Então, o que Jesus estava declarando aos seus discípulos um pouco antes da sua ascensão ao céu, é que a conquista global para o reino de Cristo se daria através do poder do Espírito Santo. E quando nós lemos esta palavra poder, declarada por Jesus em Atos capítulo 1, nós vimos que o poder que Jesus se refere é no sentido de dar aos discípulos autoridade, de dar aos discípulos governo, habilidade, força, para implantarem o reino de Deus a partir de Jerusalém. E esse poder que Jesus está prometendo para os seus discípulos, que não tem nada a ver com o poder humano e terreno, esse poder iria capacitar os discípulos para 4 coisas. Primeiro, para agirem em favor do reino. Como assim agirem em favor do reino? Os discípulos receberiam de Jesus poder para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para realizar coisas grandes, sinais e maravilhas, prodígios, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Segundo, os discípulos seriam capacitados pelo Espírito, através desse poder que viria sobre eles, para romper algumas barreiras culturais e religiosas da época. Convém lembrar que o judaísmo era para os judeus, mas o evangelho de Cristo, que seria anunciado a partir dos discípulos, seria para todos os povos. Em terceiro lugar, os discípulos estariam capacitados pelo poder do Espírito Santo para anunciar o evangelho em todo o mundo e para todos os povos. E em último lugar, Jesus deixa bem claro que esse poder que eles receberiam, ele poderia tornar alguns daqueles discípulos mártires por causa do reino de Cristo. Então, esse poder que Jesus está conferindo aos discípulos, após a sua partida, ele tem uma finalidade. E qual é a finalidade? Tornar os discípulos testemunhas de Jesus em toda a terra. E o termo testemunha, na linguagem jurídica, se refere à pessoa que viu, à pessoa que ouviu, ou à pessoa que viveu alguma coisa, algum fato. E ela é chamada para depois, para atestar a verdade daquilo que ela viu, daquilo que ela ouviu, ou daquilo que ela viveu. Então, o que Jesus esperava, e ainda espera dos seus discípulos no dia de hoje, primeiro, era que os discípulos falassem daquilo que eles viram. E quando a gente vai lá para Atos capítulo 7, versículo 56, o jovem Estevão, que está sendo apedrejado por uma multidão furiosa por causa de sua pregação, ele declara perante toda a multidão o seguinte: eu estou vendo
o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé ao lado direito de Deus. Mais adiante nós vamos encontrar um outro testemunho, que é o de João na ilha de Pátimos. João, o discípulo amado, que foi levado prisioneiro para morrer na ilha de Pátimos. E ele teve a mais bela revelação que um ser humano poderia ter, que está descrita no livro das Revelações, ou no livro do Apocalipse, aonde ele afirma assim, que João contou tudo o que viu. Então, ser testemunha, primeiro, é falar daquilo que viu. E eu te pergunto, o que é que você tem visto Deus realizar, Deus fazer na tua vida, ou na vida de outra pessoa, que você possa testemunhar em favor de Jesus? Segundo é falar aquilo que ouviu. E aí o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, ele fala assim: nós contamos a vocês o que vimos e o que nós ouvimos. Ser testemunha é também falar daquilo que viveu. E aí, Paulo, quando está escrevendo a sua carta ao jovem pastor Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, ele fala assim: é por isso que eu sofro estas coisas. Ou seja, Paulo estava deixando bem claro para Timóteo, que como testemunha de Jesus, ele estava vivendo as experiências que uma testemunha de Jesus vive, quando se coloca na posição de enviado, de discípulo, de proclamador de boas novas para as pessoas. Paulo diz assim: é por isso que eu sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois eu sei em quem tenho crido. Queridos irmãos, nós devemos ser testemunhas de Jesus, em todo e em qualquer lugar. E eu diria que, nesse período de quarentena que estamos vivendo, onde as pessoas têm sido impedidas de vir à igreja, você não deve esquecer jamais que você continua sendo testemunha de Jesus. Porque ser testemunha de Jesus não é só na igreja, é principalmente fora da igreja, no ambiente onde as pessoas que não conhecem a Cristo estão, e ao ver o seu testemunho, a sua conduta diária, hão de dizer: ali vai um homem ou uma mulher de Deus. Então você continua sendo testemunha. E na condição de testemunha, você é observado pelas pessoas. As pessoas querem enxergar Jesus através de você. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele diz assim que nós somos como pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculos para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Você testemunha de Jesus, e não somente o mundo físico está observando a tua conduta, a maneira como você se porta como testemunha de Jesus, mas o mundo espiritual também. E por isso que Paulo diz aqui que nós somos feitos como espetáculos para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Aquilo que os homens não podem ver, aquilo que as pessoas não conseguem enxergar, às vezes porque são coisas que se fazem no oculto, os anjos estão vendo, o mundo espiritual está vendo, porque não existem barreiras naturais que impeçam o mundo espiritual de enxergar. E você está sendo assistido a todo tempo, a todo momento. Eu me lembro das palavras do D.L. Moody, falando sobre a maneira como o mundo nos vê como testemunhas de Cristo. E ele tem uma frase muito importante, que ele diz assim, que em um grupo de 100 pessoas, uma lerá a Bíblia. Eu vou repetir, num grupo de 100 pessoas, apenas uma pessoa lerá a Bíblia, enquanto 99 lerão o cristão. As pessoas estão de olho em você, no teu testemunho, nas tuas palavras, na maneira como você age. Lá em Atos capítulo 11, versículo 24,
Nós temos o testemunho acerca de um homem chamado Barnabé. E olha que testemunho lindo que o autor sagrado descreve acerca de Barnabé. Ele fala assim que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Através da vida de Barnabé, as pessoas conseguiam enxergar bondade, as pessoas conseguiam enxergar a plenitude do Espírito Santo. As pessoas enxergavam em Barnabé uma pessoa cheia de fé. E o resultado disso é que muitas pessoas se converteram ao Senhor. Às vezes você fica tão preocupada ou preocupada em como você vai evangelizar alguém, como você vai falar do amor de Cristo para alguém. Deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas estão olhando para você, e mesmo que você não diga uma palavra sequer, o teu testemunho poderá dizer às pessoas quem de fato você é. Então, como é que o mundo te vê? Primeiro, no mundo natural. Como é que o mundo natural está te vendo? No caso de Barnabé, as pessoas olhavam para Barnabé e conseguiam enxergar nele bondade, plenitude, fé, e o resultado eram conversões de pessoas. Já no mundo espiritual, nós também somos observados. A gente pode se vestir, a gente pode agir, a gente pode falar como cristãos, a gente pode postar versículos nas redes sociais, a gente pode ir para o trabalho lendo a Bíblia na condução, a gente pode se vestir como um cristão, um religioso, mas no mundo espiritual as coisas são diferentes, porque a pessoa pode parecer ser e não ser, e isso será revelado no mundo espiritual. Você quer um exemplo bíblico disso? Atos capítulo 19, versículo 13 até o versículo 16, diz assim que havia alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus. E estes judeus quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus. E esses judeus, então, chegaram para os espíritos maus e disseram assim: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. E os homens que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era o grande sacerdote. Mas certa vez, um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Então o homem que estava dominado por aquele espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. O mundo espiritual vê tudo. E assim como aqueles judeus, filhos de Seva, que achavam que poderiam usar o nome de Jesus indevidamente e usar o nome de Paulo, achando que isto era o suficiente, foram envergonhados publicamente. Então, guarde esta palavra contigo. Ser uma testemunha de Jesus significa ser testemunha tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. A pessoa que é testemunha de Jesus, ela precisa ser reconhecida nesses dois mundos. E esse reconhecimento não é algo que você pode comprar. Você não compra a plenitude do Espírito Santo. Você pode comprar um título. Você pode comprar uma carteira de membro de alguma igreja. Você pode postar fotos ao lado de algum líder religioso e dizendo ser o tal. Mas nada disso garante que você seja uma testemunha verdadeira. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23, Jesus falou assim que não é toda pessoa que se chama, que chama ele de Senhor e Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. E aí Jesus falou que quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus.
E pelo seu nome nós expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então Jesus dirá claramente para essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Ser testemunha de Jesus não é simplesmente declarar que ama a Jesus. Ser testemunha de Jesus é fazer a vontade de Deus e cumprir o que a sua palavra diz. Então, como identificar, como saber se realmente alguém é uma testemunha de Jesus ou não? Existem algumas situações, algumas ações que serão conhecidas apenas na eternidade. E eu costumo dizer que a eternidade trará muitas surpresas para muitas pessoas. Porque às vezes aquele que as pessoas julgam que não é, naquele dia será conhecido como sendo. Mas existem também algumas coisas que elas são visíveis, elas são identificáveis, que você consegue olhar para a pessoa e consegue perceber se ela é ou não é. Lá em Mateus capítulo 7, versículos 17 até o 20, Jesus ensina que pelo fruto nós sabemos se a árvore é boa ou se a árvore é má. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma vida onde a sua conduta se contrapõe ao modelo exemplar de uma testemunha de Jesus, não é testemunha de Jesus. Lugares onde há confusões, onde o ódio impera, onde a rebeldia, a insubmissão contra todas as formas de governos constituídas por Deus, o evangelho de fachada, padrões morais destrutivos, o egocentrismo, que causa tristeza no Espírito Santo de Deus. Pessoas que têm o reino de Deus numa posição secundária na sua vida. Ausência da fé para a salvação. Ausência do amor através da demonstração de boas obras. E as obras da carne que Paulo descreve lá na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 até o 21, atestam quem é e quem não é testemunha de Jesus. Mas você quer ver um exemplo de testemunha de Jesus? Pessoas que mantêm uma comunhão com a igreja de Cristo, que procura ter um ambiente familiar harmonioso, que tem boas palavras, que tem atitudes positivas em relação à fé cristã, alegria para servir a Deus, a sua igreja. E como Paulo também descreve lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22 e 23, Paulo fala sobre as qualidades do fruto do Espírito. Como é que o mundo vai saber que nós somos testemunhas de Jesus? Primeiro, nós precisamos impactar o mundo com a nossa fé. Nós não vamos impactar o mundo através de determinadas ações, é pela fé. Jesus diz assim que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, se nós somos o sal e a luz do mundo, o mundo precisa enxergar em nós diferenças que nos tornem mais parecidos com Jesus e menos parecidos com o mundo. A maneira como nós agimos em relação às pessoas descrentes, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 5 e versículo 6, Paulo diz assim: sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis, de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Vejam bem, Jesus não te chamou para viver isolado no mundo. Jesus te chamou para viver separado do mundo e não no mundo. Então o cristão, ele tem vida social, relacional. Fazer amizades é uma ótima forma de evangelizar pessoas, de mostrar Cristo através da nossa vida, na vida de outras pessoas. E como é que nós fazemos isso? Agindo com sabedoria,
e demonstrando às pessoas que não temos dúvidas em relação à nossa fé em Cristo. Ou seja, o cristão, a testemunha de Jesus, ela não precisa inventar histórias, ela não precisa mentir sobre fatos, mas ela apenas deve falar a verdade, porque a verdade, através da nossa vida, vai mostrar às pessoas que nós somos de Deus. Também devemos viver uma vida dedicada a Deus, como fruto da verdadeira adoração. Ser testemunha é adorar a Deus através da nossa vida. Por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele fala assim: eu peço que vocês ofereçam a Deus, se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Ser cristão, então, é deixar de viver a sua vida em benefício próprio, para servir a uma causa maior, que é o reino de Deus e a sua vontade. Isso é adoração ao Senhor. Em quarto lugar, é mudar a nossa mente em relação ao pensamento do mundo. Porque Paulo, continuando ainda em Romanos capítulo 12, no versículo 2, ele fala assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Porque assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então o que Paulo está deixando bem claro aqui, é que a testemunha de Jesus, ela sabe qual é a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável ao Senhor. Uma outra coisa importante que fará com que o mundo saiba que nós somos testemunhas de Jesus é a prática de boas obras. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus diz assim: a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as boas obras que vocês fazem. Eu te pergunto, a tua luz tem brilhado por onde você tem passado? A tua luz tem brilhado no seu local de trabalho? A tua luz tem brilhado na sua casa? A tua luz tem brilhado na escola? Aquele que é testemunha de Jesus, ele é como uma luz que brilha, e as suas obras demonstram que ele pertence a Deus. A testemunha de Jesus, ela também é muito generosa em relação à sua comunidade, porque ela compreende que o meio que Deus vai usar para financiar a sua obra no mundo são as suas testemunhas. Deus poderia usar qualquer outra coisa, mas Deus vai usar aqueles que são testemunhas de Jesus, porque ser testemunha é entender que o potencial da sua igreja, o cumprimento da sua igreja, da missão da sua igreja, estão relacionados diretamente ao seu potencial de contribuição em favor da obra de Deus. Ser uma testemunha é entender que Deus escolheu você como um financiador da sua obra. E quando você deixa de ser fiel nas suas contribuições, quando você deixa de participar ativamente da obra do Senhor, você impede que a obra de Deus tenha sucesso através da sua igreja. Então é por isso que a testemunha de Jesus, ela tem um coração generoso, ela tem alegria em contribuir, em participar, em se envolver, em ser um cristão ativo na sua igreja, na sua comunidade. E o mais importante de tudo isso é que a testemunha de Jesus, ela cumpre o ID de Jesus. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus falou assim: vão pelo mundo e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Em Mateus 28, 19, Jesus diz assim: vão por todos os povos do mundo, ou a todos os povos do mundo, e façam com que sejam os meus seguidores. Eu estou para concluir essa palavra. É importante que você saiba que a testemunha, ela vai falar daquilo que ela tem ouvido. E o mundo
precisa ouvir o que a igreja tem para dizer. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 19, o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Se você é testemunha de Jesus, então compartilhe a palavra do Senhor. Nesta jornada de jejum, de oração e de leitura da palavra de Deus, nós também estamos comprometidos com a missão da igreja, que é de evangelizar e anunciar a palavra do Senhor. E eu penso que esse período de isolamento social que nós estamos vivendo, ele é um momento oportuno para que você fale do amor de Jesus para as pessoas. Talvez muitas pessoas estão tão acostumadas a serem cristãos apenas no templo, que quando ficam distante do templo acabam esquecendo que são cristãos. Mas é importante que você se lembre disso. O mundo está caminhando para a destruição. E é hora da igreja do Senhor se levantar para romper todas essas paredes, essas correntes que têm aprisionado pessoas e têm conduzido pessoas para o mundo da perdição. A igreja precisa revelar ao mundo quem de fato ela é. E quem somos nós? Nós somos testemunhas de Jesus. Nós somos mensageiros de boas novas. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Que as palavras do profeta Isaías, que foram citadas também por Jesus, quando ele foi a Nazaré, na cidade natal, Jesus citou as mesmas palavras do profeta Isaías. Que ela seja o nosso lema, o lema das testemunhas de Jesus, porque então o mundo saberá que nós somos de Deus. O profeta declarou o seguinte: o Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu. E eu digo para você agora, Deus te escolheu, Deus te deu do seu Espírito, para que você leve as boas notícias aos pobres, para que você anime os aflitos, para que você anuncie a libertação aos escravos e a liberdade aos que estão na prisão. O Senhor te deu do seu Espírito e Ele te enviou para você anunciar que chegou o tempo em que Deus salvará o seu povo. Você compreende isso? Deus quer te usar para que você diga às pessoas que a salvação está entrando em suas casas agora, neste momento. Que chegou o dia em que Deus vai se revelar e vai vingar o seu povo dos seus inimigos. O Senhor te deu do seu Espírito e te enviou para consolar aqueles que choram. O Senhor te deu o do seu Espírito para que você seja uma coroa de alegria e não de tristeza, para que você seja um perfume de felicidade e não de lágrimas, para que você se vista de festa e não de luto. E aí diz a palavra do Senhor: eles farão o que é direito e serão como a árvore que o Senhor plantou para mostrar toda a sua glória. O mundo espera ver Jesus através de você. Seja uma testemunha de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre você para levar boas notícias. E eu tenho nesta noite uma boa notícia para você e para a tua família. Deus ama você. Não importa a condição em que você se encontre neste momento, Deus ama você. E se você se aproximar dele, se você aceitar a Ele no teu coração neste momento, os teus pecados serão perdoados e a tua vida será restaurada. E tem mais, uma boa notícia para você: as tuas enfermidades serão curadas se você crer no Senhor e entregar a tua vida a Ele. Neste momento, agradecendo por todos aqueles que dedicaram esta hora para participar desta reunião de culto de suas casas, Senhor. Aonde estiverem essas pessoas agora, toca, Espírito Santo, na vida de cada um.
Senhor, leva a tua paz, a tua alegria, Senhor, a tua presença em cada família, em cada lar. Senhor, eu não conheço as necessidades que envolvem a vida de cada uma dessas pessoas, mas o Senhor conhece, porque nada está oculto perante o seu olhar, Senhor. Então eu peço acerca das necessidades dessas pessoas, para que elas sejam abençoadas e tenham estas necessidades supridas pelo Senhor. Meu Deus, coloca pessoas no caminho, Senhor, desta vida. Senhor, dá, Senhor, criatividade, Senhor, ao teu povo, para que, Senhor, através de uma mente sã, com inteligência, com sabedoria, Senhor, o teu povo possa superar toda e qualquer situação. Que a bênção do Senhor seja sobre todos. O grande amor de Deus, o nosso Pai, e a graça bendita de Jesus, Senhor nosso, o poder do Espírito Santo que te faz testemunha, seja sempre com você, hoje, sempre. Deus abençoe você e a tua família. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer.